Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mas eu acho que está um pouco difícil, né? Com todos esses acontecimentos que nós temos tido, estamos sendo testemunhas. Eu acho que nunca pensamos que passaríamos por uma situação tão tensa como essa que estamos passando agora. Isso gera o quê? Isso gera ansiedade, insegurança, depressão, angústia, né? Todos esses fatores que nós dizemos que são de fundo emocional. Essa sensação, né, de insegurança é devido a toda a instabilidade que nós temos. Mas, por outro lado, tem muita esperança em dias melhores, tem muita fé no ar. Isso é muito bom, né? Então, o que eu gostaria de falar para vocês hoje é o seguinte: entre 1990 e o ano 2000, eu dei aula de anjos, aula de numerologia, aula de todas as formas de autoconhecimento. E nessa década, já sabíamos que, por exemplo, os 10 anos que antecedessem a virada do milênio seriam básicos tanto para a formação do 8º chakra, que no caso é um reforço no sistema imunológico, já por conta de tudo aquilo que nós iríamos passar depois do ano 2000, e também um questionamento, uma puxada, porque o ano de 2000, de 1999, aliás, ele foi regido pelo arcanjo Cassiel. E o arcanjo Cassiel diz para a gente assim: responsabilidade, resiliência, fé, karmas sendo expurgados. Então, o que a gente entende com tudo isso? E tem também a questão de todas as profecias que foram muito estudadas nas minhas aulas. A profecia de Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, que dizia, né? Em primeiro lugar, a primeira foi, de fato, a primeira profecia. Não vou falar de todas, mas a primeira profecia foi: rezem o terço diariamente, vocês não têm ideia do que está por vir. E depois, seguindo, né, as outras profecias, ela sempre dava, no final de cada uma delas, ela dizia para as pessoas, para as pessoas que buscavam a parte espiritual, para aqueles que realmente viviam a espiritualidade, a fé, a religião, enalteciam Deus, Jesus e todos os santos, né, ou todas as entidades que realmente sempre nos levaram para o caminho do bem. Nos deram exemplos, bons princípios, valores, e é isso que nós temos que focar ainda hoje em dia. E no final, ela sempre terminava com uma frase assim: tenham fé, por fim o meu imaculado coração triunfará. Mas é claro que nós temos que fazer a nossa parte também. E qual seria a nossa parte? Rezar, orar, seja qual for a forma que você utilize deste momento íntimo de chegar até Deus, seja na oração, seja na reza, seja na meditação, seja como for, mas a fé em Deus precisa de ser redobrada, porque o planeta não passa por uma fase muito boa, é uma fase de, como é que eu vou colocar para vocês, de pré-renascimento. É como se todos nós estivéssemos dentro de um útero e não podemos mais ficar da maneira que nós estávamos, porque nós já crescemos, nós já entendemos muitas coisas, nós já sabemos que somos os responsáveis pelas nossas vidas, pelos nossos atos. Então, o que acontece com isso?
Pensa num parto, onde o feto está muito tranquilo e muito confortável, né? Na sua zoninha de conforto, aonde ele tem tudo, e aí de repente está na hora de nascer, porque ele precisa de encarar as suas responsabilidades. Mas ele não quer sair de lá, porque é confortável, está muito bom do jeito que está. Mas a vida, a espiritualidade, os nossos mentores, eles dizem assim, não, lembra do que o arcanjo Cassiel falou para você? Responsabilidade, resiliência, enfrentamento dos seus erros. Então, a própria vida vai nos empurrando para diante, que é como a gente sente, né? É como se o planeta estivesse saindo de um útero, passando pelo canal vaginal, onde a tensão e a pressão é muito maior, são muito maiores, para que ele possa, de fato, nascer com muito mais liberdade, com muitas outras coisas para aprender, com uma nova energia para poder viver. Então, como é que eu vou colocar para vocês? Eu vou contar uma historinha, tá bom? Então, que tem a ver com o momento que estamos passando. Vamos colocar assim. Deus chegou e falou assim, como é que eu vou testar esse povo todo lá da terra? Um por um? Não vai demorar muito. Não. E o salto quântico está aí. E eu não sei o que esse povo vai optar, quais serão as suas escolhas de acordo com o livre-arbítrio. Então ele colocou assim, sabe, uma questão que eu chamo que seria um karma coletivo, tá? Então eu vou te colocar diante de 2 representantes que vai fazer a separação entre o joio e o trigo. E dependendo das suas escolhas, você vai para um lado ou você vai para o outro. E assim será. Então, depois dessas escolhas, nós teremos aí a complementação desse salto quântico e as passagens compradas. E tem uma passagem na Bíblia que diz assim, aliás, são 208 citações a respeito disso na Bíblia, que fala de choro e ranger de dentes. Por que também? Porque haverá muita separação nas famílias, dentro das famílias, de acordo com suas opções e com suas escolhas. Então, aquele que se deixar, vamos colocar assim, né, emprenhar por opiniões alheias, se deixar convencer a fazer uma coisa ou uma opção que não é a que ele gostaria, ele também terá que assumir essa sua escolha e essa consequência. Então, se você fez uma boa escolha, porque houveram representantes bem distintos, ótimo. Se você não fez, ótimo também, né? E vamos tocar o barco. Eu espero que vocês tenham entendido, né, ou captado aquilo que eu gostaria de dizer aqui. Essa citação que eu falo de choro e ranger de dentes, ela está em Mateus 13:42. E em cada citação existe uma conotação, né, que você pode empregar para um ou outro lugar. Tá? Então, nós temos que ter piedade em relação àqueles que realmente vão ter que escolher ou colher, né, as consequências das suas opções. Mas também devemos de ter piedade, rezar por eles, ter compaixão, né? E o outro ponto também é assim, o que nós precisamos de fazer agora? E sempre, né? Em primeiro lugar, pensamentos e sentimentos positivos, sempre. Não acalente um pensamento negativo, não acalente. Não dê asas para esses pensamentos negativos.
Porque é a mesma coisa que chocar um ovo podre. O que vai nascer dali? Nada. E se você abre, o que acontece com este ovo podre? Pensamentos negativos são assim, é uma metáfora, mas eu espero que vocês entendam. E o outro ponto é aquele, é uma frase e eu gosto muito dela. Ela diz assim: possuir o santo grau é manter o seu coração calmo, mesmo imerso em grandes atribulações. Então o segredo é esse: não entrem em desespero, não duvidem de Deus, nem questione Deus nem um segundo. Fé total e absoluta. Não alimentem pensamentos e muito menos sentimentos negativos. Rezar sempre, todos os dias, seja como for, através de um Pai Nosso, através da leitura de um salmo, através de uma meditação e até mesmo, porque tem pessoas que estão falando assim para mim: eu não estou conseguindo nem rezar. Não faz mal. Vibre positivo, pense positivo, que já é o suficiente. Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Reflitam bastante e que Deus os abençoe.